E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Rockear Podcast. Hoje a gente está aqui em Brejo Santo, estamos em casa, nas instalações da UFCA. Queria de pronto agradecer aqui ao Rodrigo Lacerda, que é o diretor aqui da UFCA, que cedeu o espaço, câmeras, microfone, que estava aqui, é tudo da UFCA. Deu um apoio enorme ao nosso projeto. A gente vai gravar hoje e amanhã aqui. E a primeira entrevista está com um grande brother meu aqui das antigas. Como eu brinquei aqui antes, que já rolou um corte aqui, um pequeno errinho. Não uma pessoa, é um anjo que está aqui na minha frente. Fala aí, Glaubinho, como é que você está, cara? E aí, Thiago, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço para que a gente possa conversar um pouquinho sobre minha carreira com a fotografia de música e com os bichinhos. Massa demais. A gente vai falar demais sobre sua vida pré-vida de cachorro, né? Porque o Vida de Cachorro é como é que eu posso dizer? É um projeto de extrema relevância na região, todo mundo já conhece, mas poucas pessoas conhecem a sua história com rock e tal. Você foi um influenciador cultural aqui em Brejo Santo, das antigas, principalmente para mim também, a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes, galera, eu tenho que mandar um salve aqui para os patrocinadores, certo, desses episódios que a gente vai gravar aqui em Brejo Santo. Como sempre, Paulo Silas, da Geosolos, nosso grande irmão, o Romeu Feitosa, do Motorrock Café Racer, o George Vasconcelos, do Laboratório Lab Vita, o Thales, que é meu grande irmão, Thales Figueiredo, da RF Odontologia de Natal, e também a gráfica Digix, do meu amigo Juliano, que inclusive vai editar esse vídeo aqui, e eu vou fazer um monte de coisa para dar maior trabalho aí para ele editar. Glaubinho, vamos lá, cara. Já mandei salve para os patrocinadores e tal. Você não sabe, eu acho que eu estou esperando há mais de 10 anos por essa conversa aqui. Vamos falar bastante. Cara, a primeira coisa que eu quero saber, seu e-mail ainda é glaubermanson@hotmail.com? Sim, cara, o Glauber Manson fez história. Eu acho que na adolescência, quando a gente tinha um ídolo, né, a gente usava o sobrenome dele. E o Marilyn Manson, na minha adolescência, foi o auge. Pode sabe? crer. Cara, eu lembro demais quando a gente é adolescente, meio que a gente adota uma banda para ser sua, né? Cada um tinha a sua banda e tal. E Glauber chegava com aquelas camisas do Marilyn Manson, aquela coisa toda obscura. Eu falei, meu irmão, quem é esse cara? Eu nem conhecia. E o Marilyn Manson com todas aquelas lendas urbanas, né, que rondavam ele e tal. Como foi assim, cara, que tu começou a gostar bastante de Marilyn Manson na adolescência? Cara, o Manson foi na MTV, né? Poucas pessoas aqui em Brejo Santo tinham MTV na década de 90, que era o auge. Teve uma época que ficou aberto, era um canal aberto, mas foi muito rápido, sabe? E depois era só TV a cabo e era bem complicado. E eu conheci o Manson com o clipe de The Beautiful People no final de 96. E ali foi muito impactante, sabe, assim, para mim, porque aquela fase, né, confusa que a gente vive na adolescência, eu me identifiquei muito, sabe, com esse lado obscuro. A gente tem um lado obscuro, mas ao mesmo tempo meio carinhoso, sabe? Era o que o Manson transparecia, sabe? Massa demais. Glauber, sobre... Quando eu lembro assim, quando eu era adolescente, as histórias que mais rodavam aqui era que você ia muitos shows, né? Ia show demais e tal. E muitas histórias aí que rondam essas idas a São Paulo e tal. Como é? Tu chegou a morar em São Paulo, Glauber, antes de voltar aqui para Brejo Santo? Como foi tua história com São Paulo aí? Minha história com São Paulo era vai e volta. Nunca foi algo fixo, sabe? Minha mãe morou a vida inteira em São Paulo, mas eu nunca permaneci inteiramente lá. Sempre voltava, porque minha avó morava aqui em Brejo Santo, então era como se fosse a minha mãe. E minha ida, sabe, a primeira para São Paulo foi quando o Silverchair veio para o Brasil. Né? E Silverchair é uma das bandas que eu mais amo. E agora, como é que eu vou? Sem grana, né? Como é que eu vou pagar esse ingresso? Aí eu fui fazendo uma vaquinha, pedindo grana para meu pai, para minhas tias, dizendo que era para alguma coisa da escola. E, na realidade, já estava tudo tramado. Eu tinha passagem marcada com um caminhoneiro, não era de ônibus. Então foi muito louco, assim, porque eu saí de Brejo Santo, eu só fui chegar uma semana depois no local onde ia ter o show. Né, em São Paulo. Então foi muito louco aquilo. Hoje eu não tenho mais coragem de fazer isso. Né? A gente vai passando dos 30, vai chegando numa fase meio cansado, né? Cansado e tal, mas nos 15 anos foi foda, assim, pra chegar em São Paulo e realizar esse sonho. Pode crer, tu foi com 15 anos, foi? Foi. E não tinha essa parada pra entrar, mais de 18 e tal? Tinha quando você não ia acompanhado, né? Mas eu tinha meus amigos que eram maior e que colocava pra dentro, sabe? Aí foi o primeiro show internacional que tu foi esse Silverchair? Foi. Silverchair foi o impulso pra tudo, né? Assim, pra começar toda a parte dos shows. Foi pra eu perder o medo. Depois vieram
uma porrada, Você sabe? tem noção quantos shows tu foi já, assim, internacionais? Cara, acho que uns 200. Sério? Nossa, eu esperava que fosse muito, mas não sabia que era tanto. Cara, e quais foram assim os que mais marcaram para ti? Dessa fase pré-fotografia, que a gente vai entrar também nessa fase. Sim. Você foi muitos shows como fotógrafo também. Para quem não sabe, Glauber é um dos melhores fotógrafos que tem na região. Por conta do projeto Vida de Cachorro, ele deixou um pouco a fotografia de lado por conta do tempo e tal. Mas é um fotógrafo sensacional. A gente com certeza vai achar muita foto para colocar aqui na edição e tal, para o pessoal ver o olhar fenomenal que Glauber tem para fotografia de show, velho. Fala um pouco dos shows pré-fotografia. Então, na época, todo mundo ferrado, né, de grana. A minha estratégia era sempre ter contato com os caminhoneiros aqui do Brejo. Um ficava indicando, né, para quem vai para São Paulo, quem vai para o Recife, para o Rio. E nosso meio de informação era Showbiz e a Metalhead, que era a única, não tinha internet, então a gente se informava dos shows, porque tinha uma página que era só das turnês que vinham para o Brasil naquela época. E eu ficava selecionando quem era que eu iria ver, né, o show das minhas bandas favoritas. Na época eu vi o Offspring, vi o Green Day, Silverchair, Marilyn Manson, Smashing Pumpkins, que é uma das minhas favoritas também. Nossa, eu vi muito show, sabe? Muito show foda, assim, que foi um sonho. Offspring eu lembro bastante, você foi. Offspring foi o primeiro show internacional que eu fui. Foi em Fortaleza esse show, paguei R$50, cara, para ver o Offspring. Tem quem acredite nisso. Na época eu morava em João Pessoa, fui de João Pessoa para Fortaleza de ônibus. Não sofri tanto assim, era mais perto, né? E tinha familiares lá, tal, deu tudo certo. Fui com um primo meu, foi muito massa, uma puta experiência legal. Como foi o show do Offspring lá? Cara, o show que eu fui do Offspring foi no Recife, né? Foi, eu acho que em 2005. Eu já estava começando a se engajar com fotografia. Eu digo que isso daqui vai ser um meio de eu conhecer uma porrada de bandas e ir para shows. Então eu vou meio que me especializar nessa área. E foi o que me impulsionou, sabe? A entrar na fotografia foi justamente o rock, né? Porque eu vi aqueles caras e disse, porra, será que um dia eu vou fotografar essas bandas que eu gosto? E foi realmente o impulso, sabe? O show do Offspring foi um dos que eu mais vibrei, assim, para... Porque a gente tinha câmera, mas as câmeras analógicas, com 24 poses, eu digo, pô, não tinha câmera digital na época, sabe? Então a gente se virava com o que tinha. Tô entendendo. Cara, o Offspring foi uma banda que me marcou muito, assim, para adolescente era massa demais aquelas músicas, principalmente o Offspring das antigas, né? Da época ali do Smash. Do Smash? Sim. É Smash, né? Sim. Smash, Wix Neon The Hombre e tal. Uns puta disco massa. Cara, vamos lá. Como foi que tu começou a fotografar? Como foi que tu conseguiu tipo, a câmera e tal? Quais foram os shows que você fotografou? Como foi o contato que você também foi fotógrafo? Tu tem mais discos que amigos, né? Que eu acho que é o principal site brasileiro assim de música alternativa, rock and roll. Realmente um ápice. Mas como foi o começo assim? Então, câmera profissional, né, na época era muito caro. Então, a pessoa que me impulsionou a entrar na fotografia foi a Lenira, que era uma amiga minha já idosa, que ela era super incentivadora da cultura e ela me via trabalhando com cultura aqui na cidade. Então, ela queria me ajudar de alguma forma. Então, ela me ajudou a comprar essa câmera. E aí foi onde deu o primeiro passo para que a coisa funcionasse, sabe? E eu fui de forma amadora, sabe, fotografando, porque você não pode entrar nos shows com câmera profissional sem ser autorizado, né, com credencial. Então eu fui fotografando primeiro com uma câmera pequenininha da Sony, né, até pegar uma profissional e fazer cursos para me especializar nisso. Sei. Aí foi pegando, sabe? O primeiro show que eu fotografei profissionalmente foi o do Placebo. Também é uma banda que eu amo, sabe? Mas, assim, o encontro com a banda foi bem decepcionante, assim. Porque sério? eles, Conta aí como foi. O Brian Molko, que é o vocalista, muito estrela, sabe? Assim, Sério? Ele veio fazer uma turnê com Claro Que É Rock, que era um festival que Sei tinha. qual é. E eu fui em todos os shows da banda, foram 8 shows, então eu acompanhei a turnê da banda, mas foi muito bizarro, assim, porque o Brian Molko, ele distratava os fãs, sabe? Assim, é horrível, né? Às vezes é melhor não conhecer o cara do que conhecer e se frustrar. Foi assim. muito decepcionante, assim, porque eu via o Brian Molko como um ídolo, né? Ele e o David Bowie. E foi péssimo. Mas, assim, eu fiz fotos bacanas,
com a banda e tudo. Mas hoje eu tenho ainda meio um pé atrás com ele. Nossa. E quais foram os primeiros shows assim que você fotografou mesmo? Teve o Placebo, né? Que você foi o primeiro, teve o lembra o segundo, terceiro? Teve tá? o Placebo, Alanis Morissette, deixa eu ver mais. O Green Day eu não fotografei, né? Eu fui para curtir mesmo. Teve o Smashing Pumpkins, eu fotografei também para um site, não era o Tenho Mais Isso Que Amigos. E foi surgindo, sabe? Várias outras bandas. Como foi que tu começou a entrar com credencial? Quais foram essa fase de trocar do amador para fotografar profissionalmente, né, com credenciais? Então, a gente, na época, 96, 97, nosso contato com outros fãs era através de cartas. A Showbiz tinha uma parte que era de troca de materiais, de CDs, de vinil, de tudo que envolvesse bandas que você gostasse. E eu comecei a ter contato com alguns fãs de bandas que eu gostava, e aí tinha uma amiga, a Angélica, que ela tocava e trabalhava escrevendo para o Tenho Mais Isso Que Amigos. E quando eu ia para São Paulo, ela disse, a maior dificuldade que a gente tem é de fotógrafo. Né? Então eu comecei trabalhando gratuitamente para ganhar experiência e fazer um trabalho foda, né? Sabe? Para que tenha conhecimento. E aí foi saindo em revistas, em jornais de São Paulo. Trabalhei para outro site também chamado Entrevistos. Em São Paulo hoje não existe mais. Já saiu foto minha na Showbiz, em várias revistas de rock, na Rolling Stones. Né? Então, sei. Massa demais, cara. Massa demais. Você ficou profissional aos poucos, né? Foi virando profissional aos poucos. Sim, fui calejado, sabe? Assim, foi... Hoje você deve ter um portfólio enorme, né? De trabalhos e tal. Tu já chegou a ter alguma credencial de palco, assim? Ou era credencial para ficar no meio da galera, fotografar para o site, mas no meio da galera, assim? Cara, para palco não, porque é bem complicado. Geralmente, né? Shows internacionais palco, e tal. Para palco, geralmente, fica o pessoal da produção. Por exemplo, Lollapalooza, Rock in Rio, é mais a galera que tá fotografando pro festival mesmo, sabe? Quando a gente é credencial para site, é muito limitado. Às vezes as pessoas acham que é fácil, mas não é. Tipo, você tem as 3 primeiras músicas para fotografar, poucos intervalos, sabe? Você tem que fazer fotos fodas em pouquíssimo intervalo. Então, é muito rápido, sabe? A passagem do fotógrafo nos shows. Depois que você passa por aquele setor que você é obrigado a fotografar as 3 músicas, você sai para curtir o show e fotografar de longe, sabe? Mas existe regras e burocracias dentro de cada festival. Entendi. Dos shows que tu fotografou, assim, quais foram que tu mais curtiu as fotos? Como tu disse que tem essa dificuldade, às vezes não dá para você fazer... Às vezes não é a melhor música, né? Sim. É relativo demais. Às vezes tá uma música calma, você não pega a banda, né, no clímax e tal. Sim, eu acho que das bandas assim que mais me marcou fotografando foi o Red Hot Chili Peppers em Belo Horizonte, Smashing Pumpkins no Rio de Janeiro, foi muito foda. O show do Travis, que é uma das minhas bandas favoritas em São Paulo, no Festival Planeta Terra, o Blur, também foi muito foda. Mas assim, as fotos mais incríveis que eu tenho mesmo é do show do Red Hot Chili Peppers. Massa demais, vou falar sobre isso, sobre o Red Hot, porque tem um monte de história, né, também. Só para fazer uma partezinha, galera, a gente está no estúdio aqui, mas está com o ar-condicionado ligado. Se tiver um barulhinho aí, é por conta do ar, tá? Porque está muito quente aqui, em Braz Santo está quente, não dá para a gente ficar sem nada, não. Vamos lá, velho, Red Hot. Eu chamo Red Hot, eu tenho vergonha de falar Red Hot Chili Peppers, tenho vergonha. Cara, tu ficou no mesmo hotel dos caras, né, conheceu, eu acho que foi o Flea, né, tal. Conta essa história aí do Red Hot. Então, quando eu fui para BH, para ir para o festival Banco do Brasil, era um festival que tinha, hoje não existe mais, e era uma porrada de bandas que eu gostava, de que, putz, eu vou ver o Red Hot Chili Peppers, vou ver Lana Del Rey, que é totalmente diferente, mas eu curto, sabe? E cara, quando eu cheguei no hotel, eu não imaginava que era o mesmo que as bandas estavam, cara. Quando eu subi no hotel, lá em BH, eu já dei de cara com pessoal de produção, com camiseta, sabe? Festival de, será que as bandas estão aqui? Eu já gelei, né? Aí, quando eu ia subindo pro quarto, aí eu já entrei no elevador e o Flea estava lá. Eu quase caí para trás, sabe? Como é que não cai, velho? Como é que não cai? Eu gelei, sabe? Assim, eu gelei, eu não sabia, eu não tinha impacto. Eu não sabia o que eu fazia naquele momento, porque o Flea
Pra mim é o auge, assim, do Red Hot Chili Peppers. Pra sim. mim ele é a alma. O Anthony Kiedis foi meio blasé, assim. Ele tava com a filha dele, eu até entendi, sabe? Ele não queria contato com ninguém. Mas o Flea, o Chad, a gente tava tomando café da manhã ao lado dele, assim. Foi muito forte aquilo, sabe? Assim, foi histórico para todo fã de música e todo adolescente que viveu, né, e sonhava com isso. Foi Pode muito crer. bom. Chegou a trocar alguma palavra lá com o Flea ou ficou de boa mesmo? Sim, mas ele tava muito louco, sabe? Assim, ele não sabia o que estava conversando, sabe? Né? Na época eu já falei, porque eu sabia que ele gostava muito de cachorro, eu falei que eu tinha um trabalho aqui, mas ele não... Tinha muita gente assim caindo em cima, tinha imprensa, aí não deu para dar uma papeada com ele, mas foi muito foda, assim, eu ainda consegui tirar foto e tal. Massa demais, cara. Massa demais. O Flea, cara, é um dos maiores músicos que eu já vi assim tocar. Eu nunca fui no show do Red Hot. Quando tu foi esse show aí, ainda era o John Frusciante ou já era o Eu fui Josh? em 3 shows do Red Hot. Um deles, mas não era com o John, em BH. Mas já fui. Um show com o John. Já. Cara, bicho, eu tô tão aficionado no John Frusciante que eu já tô ficando com medo, velho. Inclusive, eu tô planejando se eu faço um vídeo aqui nesse canal, só eu, falando sobre o John Frusciante, porque eu meio que tenho que colocar pra fora essa parada, que eu tô muito aficionado por esse cara já tem uns 4 anos, viu? Que eu fico acompanhando tudo. Ele é sensacional demais, velho. Porque alguns integrantes saem das bandas, mas não tem uma carreira sólida, né? E o John, ele é muito, muito foda. É um músico assim fantástico e vocalista também. E meio que a carreira solo do John Frusciante, você tem que se acostumar a ouvir aquela música ali e não ligar ele ao Red Hot, aí você vai perceber a genialidade do som e tal e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo desse mostrando as músicas e tal, uns cortezinhos, porque é muito foda, velho. O John é muito foda. Eu fiquei em êxtase agora que ele voltou, né? Sim. Depois de 10 anos aí ou mais, voltou, mas aí veio o corona e tal e adiou tudo, mas graças a Deus eles estão gravando o disco e eu estou esperando essa pedrada aí, porque pode esperar que vai vir coisa grande, velho. John Frusciante e Red Hot quando se juntam. Certeza. Demais. Cara, pois fala aí outras bandas que tu conheceu também, né? Eu sei que tu já conheceu o Ed Vedder também. Sim. E mais um horror de gente aí. É uma porrada. Tipo, recente, assim, foi o Steven Tyler, do Aerosmith. Cara, viu... realmente surpreende demais, velho. Tu tá vendo, velho? O Metallica, conheci de frente ao hotel Fazano, onde eles estavam em São Paulo. Eu não estava fotografando, eu fui para o show no Lollapalooza. Aí eu encontrei com a banda do nada, porque eu não imaginava que eles estavam naquele hotel, né? E aconteceu. O Pearl Jam eu encontrei 2 vezes. Eu estava no Rio, e eu fui pro show do Rio, inclusive tinha outra pessoa de Brejo Santo que era a Dani Vedder. Ah, Dani, gente boa demais. E Dani, ela já sabia que eu tinha essas tramóias e ela me ajuda a conhecer o Pearl Jam. Ela disse, não, vamos... Aí eu fui identificando os hotéis que supostamente as bandas mais fodas ficam, né? Que é o Copacabana Palace e o Fazano, né? Que é de frente à praia de Ipanema. E foi tiro e queda. Eu saí para pedalar com a Dani numa manhã, no Rio de Janeiro, pré-show do Pearl Jam, e a gente bateu de cara com a banda indo surfar. Dani caiu da bicicleta, sabe? Assim, foi uma loucura. Ela começou a surtar, os caras da banda teve até medo, sabe? Assim, da histeria dela. Eu tava impactado, mas eu tava com medo da gente perder a foto por causa da Dani, ficou tão desesperada, sabe? Mas foi muito incrível aquele momento, sabe? Eu imagino foda. A histeria dela mesmo, porque ela é muito fã, velho. Ela é muito fã. O nome dela é Daniele Vedder, né? E eu vejo aqui, às vezes, vem cover do Pearl Jam pro Brejo e tal, ela sempre é a fã que fica ali no pé do palco. É como se fosse o Pearl Jam mesmo tocando. Ela dá um significado danado pros shows. Aliás, um abraço pra você, Dani. Sensacional, pessoa sensacional. Eu fiquei muito feliz, assim, de conhecer a banda, mas pela realização do sonho da Dani, sabe? Assim, porque eu acho que você conhecer a banda que você ama é muito foda. E eu senti na pele o que ela estava passando, sabe? Assim, foi muito incrível. Muito massa demais. Cara, mas aí Steven Tyler foi demais, não sabia não. Como foi essa onda aí? O Steven Tyler eu não fui pro show, porque eu esgotou os ingressos, mas eu estava em São Paulo na época. Eu fui resolver algumas questões de trabalho. E uma amiga minha que é muito fã, ela disse, Glauber, vamos pro hotel, que eu sei onde é que o Steven Tyler está hospedado. E quando a gente chegou, assim, tinha uma multidão. Já tinha vazado onde era que a banda estava. E a gente chegou, assim, foi muito rápido também.
também com a banda inteira. Mas, assim, foi foda encontrá-lo. Não consegui tirar foto, mas tem um autógrafo e tudo, mas... Cara, ele é um ícone, velho. Steven Tyler, até quando o Led Zeppelin fez aquele Celebration Day, né? Sim. E o Robert Plant não quis fazer turnê, os caras ensaiaram com o Steven Tyler para tentar uma turnê, mas aí não rolou. Led Zeppelin é muito complicado, né, velho, para entrar em turnê. Vamos lá, Glaubinho. Fala um pouco do Keane, né? Tu tem uma história massa com o Keane também. Eu não sei se tu encontrou a galera do Travis. Sim, o Keane e o Travis são as bandas indies assim, que eu mais tenho uma afinidade. Primeiro foi o Travis. O Travis foi em 2013. Eu fui para o festival Planeta Terra, que era um dos meus festivais favoritos, né? Que foi Strokes, foi várias bandas. Mas nesse ano foi o Blur, a Lana Del Rey e o Travis. E eu ia fotografar, mas eu queria ver os shows, porque eram bandas que eu amava. Eu disse, putz, como é que eu vou ter esse controle de estar vendo as bandas que eu gosto e não poder, sabe, pular porque eu tô ali como profissional. Mas foi muito, muito incrível, porque o Travis é uma banda super acessível. Ele é daquela banda que, recebe, se tiver 200 fãs, eles recebem de boa. E o Travis, eu fotografei o show, foi incrível, e depois eu fui para casa, né, para o hotel onde eu estava, para descansar, mas depois eu saí para dar uma volta em São Paulo e eu descobri que eles estavam num hotel chamado Renascense, que era 2 quadras de onde eu estava hospedado. Sei. Eu digo, eu não saio mais daqui. Aí foi tiro e queda, eu encontrei com a banda e a gente ficou bebendo dentro do hotel. Sério? Eu tenho foto com eles bebendo e tudo. A gente saiu Lá muito louco, surreal, sabe? De lá. Massa demais. E a história do Keane, né? Sim. O Keane também é uma das bandas que eu mais gosto. O primeiro show do Keane que eu fui foi em 2009, no Rio, que 20 dias depois tinha o Radiohead, então eu fiquei essa temporada no Rio só para ver essas 2 bandas que eu amava. E o Keane foi muito louco, assim, porque o show foi em um local e ele estava hospedado, assim, tipo, 80 quilômetros do local onde ia ter o show. Mas a gente foi, assim, era no Sheraton da Barra, que é muito longe, para chegar até lá, mas foi incrível, porque foi muito rápido também. A gente chegou no hotel, a banda recebeu a gente, foi super acessível também, a gente entregou presentes, conversamos um pouco sobre a questão do país, falamos sobre a questão de veganismo, dos animais, foi muito foda. Massa demais. Muito foda. Cara, muita história, né, velho? Tem algum aí que tu quer destacar, mais alguma coisa? Porque eu estou muito surpreso. Não sei mais o que perguntar, quem foi que você conheceu, qual show você foi. Não, continuidade a essa história do Keane, né, que eu encontrei a banda já 5 vezes. Eu tenho um álbum com a banda, que eles já reconhecem a pessoa, sabe? E 20 dias depois teve o show do Radiohead. Todo mundo tem o Tom York como uma pessoa insuportável, sabe, assim, de antipático. Aí eu fui caminhar em Ipanema, e por acaso eu vi o Tom York correndo na praia, sabe, assim, sem camisa. Eu achava que era mentira, eu só vi aquele ser branquelo, sabe? Mas, putz, não é possível que ali é o Tom York. E eu tava de chinelo, mas eu saí correndo atrás, como se eu estivesse fazendo Cooper, pra ver onde era que eu ia encontrar que a banda tava, que eu não tinha encontrado ainda, sabe? Mas ele foi super snob, sabe? Sério? Ele parou no lugar para tomar uma água de coco e eu parei, um coco R$8, e eu parei para tomar sem poder. Só para ficar perto dele, mas ele, cara, não deu a mínima, sabe? Foi muito, muito snob com a gente. Mas continuo muito fã do Radiohead. O Radiohead é massa demais. Às vezes a gente tem que conseguir separar também, né? Essa parada. Se o cara não lhe distratar e tal, se ele tiver só na dele ali, tudo, não pode fazer nada, né? Eu lembro que eu fui pro Foo Fighters no Rio. E eu falei com o Glauber, né? No dia do show, deu uma pira em mim assim, eu disse, rapaz, vou tentar encontrar esses caras. Aí disse, ei, Glauber, eu tô no Rio pro show do Foo Fighters e tal, tu sabe onde a banda tá? Aí Glauber respondeu, né? Aí disse assim, cara, eu não sei não, mas espera aí. Te juro, ó, vou falar com a galera que tá aqui, pessoal, tá Rodolfo aqui, Rodolfo Zacarias, Zé Veinho aqui tá cuidando do vídeo e tal. Te juro, Zé, 5 minutos depois, Glauber disse, estão no hotel tal. Mas como é que esse cara tem acesso a essas informações, velho? Aí eu ainda pensei em ir, só que eu tenho um negócio que show eu gosto de ir cedo, sabe? Eu não gosto de fazer outras coisas no dia do show. Aí eu disse, não, vou logo pro show. Cheguei lá no Maracanã, o show era para 9 horas da noite, eu cheguei 3 horas da tarde. Peguei um sol do caralho, tive que comer lá e tal. Valia muito mais a pena ter ido atrás dos caras, mas passei meio mundo de tempo lá no Maracanã, só sentado no chão, eu e a Kelinha.
Inclusive, nesse dia teve Queens of Stone Age também. Foi um puta show, velho. Queens of Stone Age foi Eagle Kill Talent, que é uma banda brasileira, né? Queens of Stone Age e Foo Fighters. Foi massa demais. Labinho, vamos lá, vamos falar um pouco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Vida de Cachorro, velho. Já está batendo aqui 25 minutos, mas como eu te falei, né, a gente combinou. Eu queria mostrar essa outra parte de Glauber que é muito foda, velho. Normalmente ele não fala, né? Em todo canto que vai só fala do Vida de Cachorro, merecidamente e tal, que é o principal projeto da sua vida, mas sua história como fotógrafo e show, cara, não existe, não. Vamos falar um pouco dos festivais aqui de Brejo Santo, né? Que você fotografou e tal. Como era assim, quando começou aqui, o São Roque começou em 2005, né? O Rock em Brejo começou em 2009, tu frequentava e tal, que eu lembro você no Rock em Brejo sem fotografar, Sim. né? E depois se tornou fotógrafo também do evento e tal. Fala um pouco dos shows aqui, Então, a nossa história de quem viveu a adolescência na década de 90, assim, eu acho que um dos sonhos era ter um festival de música aqui na cidade, né? Então, as pessoas que viveram o rock, a adolescência na década de 80, eram as pessoas que poderiam dar esse pontapé inicial, né? Foi Jailson, Zé Veinho, Bruno. E eu sonhava com isso, né? Porque eu acho que a gente que vive uma juventude no interior e que a gente gosta de bandas de rock, que tem a gente hoje nem tanto, mas na época, sabe, na década de 90 era muito desafiador. A gente era visto como um vagabundo, drogado, né? Eu todo de preto num sol de 40 graus indo para a escola, né? Camisa de Marilyn Manson, era visto como se fosse mas eu só tirava 10 na aula, então isso era meio que um tapa na cara, sabe? Isso era a pior coisa, né? Pra galera que criticava. Exatamente. Porra, essa galera tem alguma tramóia aí, como é que só vive no rock, nos bares e só tira 10, cara? Era muito louco isso, mas, tipo, aí foi surgindo, né, a ideia do São Roque. Tá com frio, Lábio? Eu Roque. tô um pouco com frio. Tu tá com Tô um frio? pouquinho. Deixa eu desligar aqui, vai falando. O São Roque foi muito bom, assim, para... Lógico que eu não tava mais na adolescência, sabe, assim, naquela época, mas era legal ver a juventude usufruindo do que a gente sonhava na adolescência. Assim, era meio que a realização de um sonho, mas para essa juventude que estava vindo, né? E eu ia, nas primeiras edições, eu fui todas. Eu acho só uma que eu perdi, que eu fui fotografar em São Paulo, mas eu ia como para ver os shows e tal, e ajudar de alguma forma. Eu acho que na época quem fotografava era a Adimária com massa sua demais, câmerazinha. Adi, muita gente boa. Registrou muita coisa, viu? A Adimária Pois é. tem muito vídeo antigo aí dos festivais aqui. Inclusive, Exatamente. um abraço pra você, Adi. Ajudava a gente demais, velho. E o massa era isso, sabe? Então foi um incentivo. Eu acho que a galera, eu não sei se foi Jailson, foi Bruno, que viu minhas fotos. Na época, eu acho que no Facebook, eu não lembro. Mas ele ficou impressionado porque achava que não eram minhas. Pô, tem fotos aqui de bandas, né, que saíram em revistas e é de Glauber. Então eles me convidaram, né? Eu fui como voluntário, eu nunca cobrei, na real. E a gente criava um vínculo de uma energia muito boa, porque eles falavam que a minha fotografia era diferente de outros fotógrafos porque eu gostava daquilo. Exato, eu acho. A gente já conversou muito sobre isso. Eu acho que o diferencial de Glauber, tanto porque ele é um ótimo fotógrafo, mas porque você conhece as músicas. Tipo, o cara tá ali tocando Metallica, quando é um fotógrafo que não curte rock and roll, ele tá ali fotografando uma banda. Tipo, tu conhece a música, tu sabe a hora que o cara vai estourar, entendeu? Sim. Aí você registra exatamente o clique certo na hora certa. E eu acho que isso dava um diferencial na fotografia dos festivais aqui, né? Porque quem iniciou, a Adimária estava, mas ainda não era profissional, né? Não tinha câmera profissional, era uma câmera Sony pequenininha. E eu já entrei com essa e foi muito impactante, assim, porque as pessoas esperavam muito por essas fotos, porque queriam usar no Facebook com capa, tem fotos incríveis, sabe, da galera se jogando no meio, as bandas usavam, teve banda que usou como capa de EP, sabe? Então isso é muito bom. Então, um sinal que meu trabalho era bem reconhecido. E isso foi uma fase bem boa, sabe, assim, em relação ao meu trabalho. Aí depois veio o Rock em Brejo, que eu também contribuí, né? Fiz minhas contribuições fotográficas e a gente tem um acervo bem massa de registro de bandas Massa aqui. Demais, cara. Eu lembro muito. Eu não lembro qual foi o primeiro Rock em Brejo que tu fotografou. Não sei se foi do Cazu. Tu tem foto do Cazu? Eu do acho primeiro? que sim. Acho que foi em 2012. Eu acho que esse. foi com
A Valdonato teve também. Isso. Só que foi o segundo ano, eu acho. A Valdonato foi em 2013. Eu acho que tu agora foi 2012. Eu acho que sim. Que foi o Felipe Casou. Para quem não sabe, eu sou um dos organizadores do Rock em Brejo aqui, né? Agora eu não vou lembrar de cabeça quem foi, mas eu lembro que em 2012 foi o Felipe Casou. Tem a banda da gente, né? A Pincelada Letal na época. E mais 2 bandas. E em 2013 foi a Valdonato, o Retroholics e tal, que vieram de uma pessoa para cá e ficou umas fotos muito loucas. Que a Val é uma das artistas que eu vi com mais presença de palco. Ela pula para lá, pula para cá, faz um monte de coisa. E foi um banho ali para ti, né? Uma pessoa que se movimentava muito, as fotos dela ficaram sensacionais. Sim, foi muito, muito bom, sabe? E ver essa interação dos artistas, né? Das bandas independentes aqui que não tinham material legal de fotos. Então eles me agradeciam muito por isso. Exatamente, era meio isso. A gente tinha as bandas daqui de Brejo Santo, aqui tem muita banda, galera. Hoje eu não sei como é que tá aqui o cenário e tal. Mas teve uma época que aqui tinha tranquilamente 5, 6 bandas, que para uma cidade do Porto de Brejo Santo era muito. E a maioria não tinha foto e tal, e os shows eram massa por conta disso, porque as bandas ficavam loucas pelas fotos. Quando é que sai? Quando é que sai? E aquelas edições que o Glauber fazia, as fotos ficavam muito massa. Tipo, no outro dia o pessoal já me pedindo, gente, tem calma, tem mais de 2.000 arquivos aqui para eu selecionar e editar, porque dá muito trabalho. As pessoas acham que é só clicar e pronto, mas tem o pós, que é muito demorado, sabe? A gente selecionar aquele arquivo legal para que as bandas usem. Mas isso é bom, eu vejo que até hoje tem pessoas que usam as minhas fotos. Isso é muito massa bom, demais. sabe? Eu lembro, assim, de cabeça agora, eu lembro do show de Dudé que rolou aqui, né? No Rock em Brejo de 2019. Fui lá no Coliseu e tal. Tem umas fotos de Dudé sensacionais, velho. E nesse dia aconteceram alguns problemas. Dudé foi entrar no palco tardão e tal. Mas rolou, foi excelente o show. E Glauber registrou assim divinamente bem, velho. Glauber é o melhor fotógrafo que eu já vi, velho. Sem brincadeira. Eu entro nos sites lá, pode ser qualquer um, até na época da MTV e tal, que tinha shows, no Rock in Rio e tal. Eu não vejo diferença de você para esses fotógrafos que saem no G1, não, cara, sem brincadeira. Acho que é quando você gosta, né, do que faz. Por isso que a gente vê essa diferenciação de contratar uma pessoa que não se envolve com a música, que não está torcendo por aquilo, está sendo um mero executivo. Não, eu curtia estar ali. Sabe? Eu fotografava, mas eu estava curtindo ver as bandas, sabe, os covers do Nirvana, cara, a galera pirava. Então, eram momentos que eu ficava muito feliz. Eu digo, estou contribuindo, eu não posso dar uma grana, sabe, como patrocinador, mas estou dando um material muito bom para esse pessoal. É um incentivo para as bandas. E teve um retorno, né, cara? Porque eu lembro quando a gente decidiu fazer o Rock em Brejo 100% por Vida de Cachorro, foi basicamente por conta dessa sua iniciativa, né? Poxa, o cara, quando a gente precisou, ele ajudou a gente, agora o projeto está precisando. Vamos... Que a gente fazia o Rock em Brejo, doava cestas básicas, né, e tal. E era massa. Inclusive, a gente quer voltar a fazer esse projeto, mas chegou um momento que o Vida de Cachorro estava precisando tanto, então vamos fazer essa festa, vamos doar tudo para a Glauber. Aí eu lembro, eu conversei com o Glauber, é sério, vamos fazer menos para... 100% Vida de Cachorro. Oxe, massa demais, todos juntos, vamos divulgar, vamos não sei o que e tal. Fizemos já 2 edições, né, que foi 100% doada para o Vida de Cachorro. Aqui teve aqui em Brejo Santo e uma em Juazeiro, né, Rock em Brejo Cariri. E foi massa, cara, assim, pra gente foi sensacional, velho, a experiência. Foi E o massa de ver se expandindo, sabe? Por exemplo, o Rock em Brejo no Raul foi muito forte, assim, porque deu muita gente, a gente não esperava tanto, não foi? Eu digo, porra, tá lotado. Então isso foi, e mesmo com chuva, sabe? E a galera lá curtindo, foi muito, muito bom. E ver esse retorno, sabe, da galera, de gente que vai tanto para curtir como também para nos ajudar, sabendo que é por uma causa social. Exatamente, tem muito disso, principalmente os patrocinadores também. Deu uma ampliada muito grande em patrocínio. A gente sempre teve muito patrocinador, não tem do que reclamar não, porque como era um evento beneficente, né, a galera aqui chegava junto mesmo. E o Rock em Brejo ainda teve assim uma fase que a gente começou quando tinha 18 anos, né? Hoje já tem todo mundo 30, então tem muitos amigos meus que hoje têm empresa, um é odontólogo, outro é arquiteto, engenheiro. Aí hoje os caras patrocinam e tal. Aí deu uma ampliada maior ainda, mas dá um puto trampo vai fazer. E aquele Rock em Brejo do Raul eu praticamente fiz tudo sozinho, na cara e na coragem. Foi muito louco a experiência e foi massa, porque lotou, velho. Foi muito bom mesmo. Lotou e deu uma boa repercussão, assim. Direto, às vezes, eu tô por lá no Cariri, a galera chega e diz, eu vim um evento aqui voltado para causa animal e tal. Às vezes esquece o nome, né? Mas lembra muito do Vida de Cachorro. Não, foi o que fiz. Muito, muito, muito bom. Foi massa, velho. A gente conta também com muito apoio das bandas, né, velho? Isso evento beneficente. Acho que é massa a gente falar do Felipe Casou, né, velho? Que apoiou muito o Rock em Brejo e também apoia muito a Vida de Cachorro. Fala um pouco aí da tua intersecção com o Casou, que também é um cara muito foda voltado para a causa animal, né?
o Felipe, quando ele conheceu Vida de Cachorro, ele ficou apaixonado, assim, tanto por eu envolver, né, o meu trabalho com a música e a fotografia, né, dos bichinhos ter nome de artistas. E quando ele tocou em uma praça aqui, né, foi gratuito o show dele, ele recebeu um cachê e ele doou metade do cachê para a gente. A gente estava muito ferrado para comprar ração. E nossa primeira interação foi essa, né? A gente estava com uma lojinha, uma banquinha bem amadora, né, lá no show, e ele foi lá e comprou uma porrada de coisas e disse, metade do cachê vai ser para vocês. Aí contou a ligação dele com os bichos, né, a capa de um álbum deles é com um cachorrinho, era dele e tudo. Então a gente criou uma afinidade muito grande. Então sempre quando ele vem tocar por aqui, é liberado uma grana para ajudar o meu trabalho. O Felipe é muito massa, é um cara sensacional, o coração é enorme, viu? São 2 discos dele que tem cachorro. É o Help the Dog, que é o primeiro, Help the Dog, o segundo é o Good Days Have Come, que tem também um cachorro. Inclusive tem entrevista do Felipe Casal aqui. Para mim foi muito massa, porque eu sou fã daquele cara e me tornei mais fã ainda por conta disso, né? Dele ajudar e tal, se disponibilizar. O cara tem um coração enorme e tem muita informação, velho. Ele é outro cara assim que nem tu, que já andou muito por muito canto, conhece muita gente. Eu pelejei lá para extrair ao máximo, mas ainda ficou muita coisa. Estou doido para quando ele vier no Cariri de novo, a gente vai fazer uma parte 2, outro encontro, porque a gente mal falou do Miranda. O cara teve um disco produzido pelo Miranda, velho. É verdade. O que falar sobre isso, né? Glauber, cara, a gente tá batendo aqui, acho que já passou a meia hora. A galera que acompanha aí, tá ligado que a gente divide as entrevistas em 2 partes, né? Parte 1, parte 2. Eu vou encerrar a primeira parte agora. Para encerrar, eu vou ter que mandar outro salve aqui para os nossos patrocinadores, que são quem fazem isso aqui possível e tal. Quero agradecer a Geosolos, nosso grande amigo Paulo Silas, ao Motorrock Café Racing, na pessoa de Romeu Feitosa, ao Laboratório Labvita, George Vasconcelos, batera da The Stone, você conhece aí, né? O Thales Figueiredo, da RF Odontologia, e gráfica de Gix, do meu brother Juliano, que vai editar esse vídeo aqui. E eu vou acabar aqui a primeira parte, segunda parte, só Vida de Cachorro, viu, galera? Um abraço para vocês aí. Obrigado demais, Glauber. Passa aí teu Instagram e tal, logo para a galera ir seguindo. Eu acho que a maioria do pessoal já deve conhecer, mas passa aí. Agradeço por esse papo massa. Falar um pouquinho desse lado que ninguém conhece, né? A maioria das pessoas, mas muito bom reviver tudo isso, sabe? E quem quiser seguir nas redes sociais, Glauber Vida de Cachorro no Instagram. Meu sobrenome já é Vida de Cachorro. Vamos falar bastante sobre Vida de Cachorro. Valeu, pessoal. Até semana que vem.